O campo amanhecia devagar, como se tivesse medo de romper a escuridão. A névoa cobria tudo como um lençol espesso, escondendo cercas, árvores e até o início da estrada de terra que cortava o vale. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som longínquo de um riacho e pelo canto tímido de um galo isolado. Mas havia algo mais naquele silêncio, algo pesado, quase sufocante. No fim daquele vale, existia um estábulo esquecido pelo tempo. A madeira estava quebrada, a pintura descascada, e o telhado tinha buracos tão grandes que qualquer chuva forte transformava o chão em lama. Era o tipo de lugar que um olhar desatento classificaria como abandonado, e por muito tempo realmente esteve. Mas naquela manhã algo começaria ali. Não muito longe desse estábulo caminhava Lucas, um rapaz de 20 e poucos anos, com as mãos enfiadas nos bolsos do moletom puído e a respiração pesada. Não era apenas o frio cortante que fazia seu peito doer. Era a vida inteira, uma vida marcada por perdas, por desilusões, por uma sequência de dias iguais que pareciam empurrá-lo sempre para o mesmo buraco escuro. Lucas não era de falar muito, não era de pedir ajuda. Depois da morte da mãe, 3 anos antes, ele passou a viver sozinho no pequeno sítio que ela cuidava com carinho. O pai nunca esteve presente, e os poucos parentes distantes que restavam só apareciam quando queriam saber de herança, que nunca existiu. Para sobreviver, Lucas fazia bicos, carpia terreno, arrumava cercas, ajudava alguns vizinhos idosos, mas nada fixo, e com isso, seu emocional ficava tão instável quanto sua conta bancária. No fundo, ele sabia que estava perdendo o brilho que um dia teve. A mãe sempre dizia: "Seu coração nasceu para cuidar do que é frágil, filho." Mas depois que ela morreu, Lucas nunca mais cuidou de nada, nem dele mesmo. Naquela manhã ele caminhava apenas para tentar esvaziar a mente. Acordara de um pesadelo, um dos mesmos de sempre, a mãe chamando seu nome e ele incapaz de alcançar a voz. Não havia nada que aliviasse aquilo, nada que preenchesse o buraco, até aquela manhã. Quando Lucas passou perto do velho estábulo, o barulho suave de algo sendo arrastado chamou sua atenção. Ele parou. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Aquilo não era som de vento, não era galho, era movimento. Movimento pesado, como se algo grande tentasse mudar de posição. "Tem alguém aí?" ele perguntou, hesitando. Silêncio. Depois, outro som, mais fraco desta vez. Lucas respirou fundo e empurrou a porta que mal se sustentava pelas dobradiças. A madeira rangeu alto, ecoando como um lamento. O cheiro de mofo misturado a feno velho invadiu as narinas dele. A pouca luz que entrava pelas frestas iluminava poeira suspensa no ar, criando uma atmosfera quase fantasmagórica. E então ele o viu. No canto do estábulo, deitado como se o mundo inteiro tivesse desistido dele, estava um cavalo enorme, mas magro, esquelético, machucado. O animal parecia ter sido construído de ossos e sofrimento. A pelagem, que provavelmente fora escura e brilhante um dia, agora estava opaca, suja, com feridas abertas em vários lugares. Uma das patas traseiras estava presa numa corda grossa que parecia ter causado ferimentos profundos de tanto esfregar. Mas foram os olhos que fizeram Lucas congelar. Olhos grandes, profundos, cheios de dor, mas também cheios de uma estranha inteligência, como se o animal estivesse tentando entender quem era aquele humano que acabara de entrar ali. Lucas deu um passo para trás, assustado. Meu Deus! O cavalo tentou se levantar ao ouvir a voz dele, mas caiu imediatamente, soltando um gemido tão baixo e tão sofrido que fez o coração de Lucas estremecer. Ele se aproximou devagar, movido mais pelo instinto do que pela razão, e quando examinou melhor, percebeu várias marcas no corpo do animal. Marcas que não eram de queda, não eram de acidente. Eram marcas de violência, rastros de chicote, cortes, cicatrizes antigas, feridas recentes. Quem fez isso com você?" Lucas murmurou, sentindo a garganta arder. O cavalo moveu a cabeça lentamente, como se tentasse reconhecer a voz. Sua respiração era fraca, o corpo tremia, os olhos suplicavam por ajuda. Foi nesse momento que Lucas percebeu algo estranho amarrado no pescoço do cavalo. Um pedaço de couro gasto, que parecia ter sido parte de uma coleira ou equipamento de doma. Nele
Havia um símbolo queimado na superfície, uma espécie de marca, como um carimbo. Algo que parecia artesanal, mas tinha um padrão específico. Lucas não reconhecia aquele símbolo, mas aquele detalhe acendeu um alerta profundo dentro dele. Ninguém abandonaria um cavalo tão grande sem motivo. Ninguém marcaria um animal assim, a não ser que ele tivesse um dono. E aquele dono, pelo estado do cavalo, não parecia ser alguém que valesse muito. O cavalo tentou se mexer novamente, mas a corda na pata traseira impediu qualquer movimento. Lucas se aproximou devagar, ajoelhou ao lado dele e estendeu a mão. Calma, calma, eu não vou te machucar, disse num sussurro. Mas o cavalo recuou a cabeça, instintivamente, como se esperasse um golpe, como se estivesse acostumado a apanhar. E isso fez uma lembrança pesada invadir a mente de Lucas. Lembrança do pai gritando. Lembrança da mãe tentando defender. Lembrança dele, pequeno, chorando escondido atrás da porta. Lembrança da violência. A mesma violência que agora via estampada naquele animal. Lucas engoliu seco. Não aguentava ver sofrimento. Nunca aguentou. Respirou fundo, reuniu coragem e aproximou a mão novamente. Mais lenta, mais suave desta vez. O cavalo hesitou, respirou fundo e finalmente permitiu o toque. Lucas sentiu o pelo áspero, quente, frágil. O contato fez algo dentro dele quebrar. Você, ele murmurou, não devia estar aqui. Não devia estar sozinho. O cavalo piscou devagar, como se estivesse entendendo. Quando Lucas se posicionou para soltar a corda, percebeu que estava apertada demais. A pele embaixo estava quase necrosada. Ele lutou contra o nó, puxou, forçou, cortou com o canivete que carregava. O cavalo gemeu, tentando não se mover, tentando confiar. Quando finalmente a corda caiu, Lucas colocou a mão no focinho do animal. Tá livre agora. O cavalo respirou fundo. Pela primeira vez não parecia apavorado. Parecia exausto, como alguém que ficou tempo demais lutando sozinho. Lucas não sabia o que fazer. Não sabia de onde o cavalo tinha vindo. Não sabia quem poderia aparecer procurando-o. Mas sabia de uma coisa. Ele não ia deixá-lo ali, nem naquele dia, nem nunca. Com cuidado, com um carinho que ele pensava ter perdido junto com a mãe, Lucas ficou ao lado do cavalo até o animal conseguir se levantar pela primeira vez. As pernas tremiam, o corpo estava fraco, mas havia determinação ali, a mesma que Lucas sentia acordar dentro dele. O cavalo deu 2 passos, depois mais 2, e mesmo frágil parou ao lado de Lucas, encostando a cabeça em seu ombro, um gesto pequeno, mas poderoso, porque foi ali, naquele estábulo esquecido, naquele amanhecer frio, naquele encontro improvável, que 2 vidas quebradas reconheceram uma a outra, e nenhuma das 2 seria a mesma depois daquele dia. A tarde caiu devagar sobre o vale, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. Lucas caminhava ao lado do cavalo, seguindo lentamente o caminho até seu pequeno sítio. A luz atravessava a poeira do ar, criando feixes iluminados que pareciam guiar os 2, como se a própria natureza quisesse mostrar que eles estavam no rumo certo. O cavalo mancava. Cada passo parecia um esforço imenso, como se o corpo lutasse contra a própria fraqueza. Lucas caminhava perto, pronto para segurar o animal se fosse necessário, mas o cavalo insistia em continuar de pé, firme, quase orgulhoso. Havia ali uma dignidade, uma força silenciosa, mesmo em meio à dor. Uma força que lembrava muito o próprio Lucas. Quando chegaram ao sítio, o sol já estava baixo. O galpão de madeira, embora simples, era limpo e bem cuidado. A mãe de Lucas sempre dizia: enquanto meu menino tiver um teto e um chão firme, a vida tem por onde recomeçar. E por mais que Lucas tivesse abandonado muitos sonhos desde a morte dela, nunca permitiu que o lugar ficasse sujo ou caindo aos pedaços. Era o último pedaço de mundo que carregava o toque dela. Ele guiou o cavalo até um cercadinho improvisado atrás do galpão. Não era perfeito. Não era grande nem bonito, mas era seguro, e pela primeira vez em muito tempo, o cavalo parecia relaxar, a cabeça baixa, os olhos semicerrados, a respiração pesada, mas tranquila. Lucas pegou uma mangueira e começou a lavar com delicadeza os ferimentos do animal. A água escorria misturada ao sangue seco e à sujeira acumulada por sabe-se lá quanto tempo. Mesmo fraco, o cavalo resistia a cada jato de água, mas não por medo,
por reflexo. Era como se o corpo dele estivesse condicionado a esperar dor sempre que alguém se aproximasse. Tá tudo bem, Lucas repetia, quase num mantra. Eu sei que dói, mas vai passar, eu prometo. O cavalo piscava devagar, como se tentasse acreditar naquele humano que falava com voz suave, com um carinho raro, estranho, quase esquecido no mundo. Lucas lavou cada ferida com paciência, enxugando com um pano limpo que encontrou entre as coisas antigas da mãe. Quando terminou, notou que o cavalo tinha uma presença imponente. Mesmo tão magro, mesmo tão fraco, havia algo nobre ali, algo extraordinário. Foi só então, quando se aproximou para conferir a marca que vira no estábulo, que Lucas percebeu algo a mais no couro do pescoço do animal. Um pequeno pedaço de latão dobrado, preso entre as camadas do couro desgastado. Ele puxou com cuidado, desdobrou, e viu que era uma espécie de placa com números e letras gravados à força. Mas não era só isso. No verso da placa havia uma data, e uma palavra que fez o coração dele acelerar. Vendido. 2016 vendidos. Como se o cavalo não fosse sequer registrado em nome de alguém, mas sim parte de algum tipo de lote. De comércio. Um comércio ilegal. Lucas sentiu o estômago embrulhar. Tinha visto reportagens sobre tráfico de animais de raça, de cavalos de competição revendidos para rinhas clandestinas, corridas ilegais, maus tratos. Mas ver aquilo tão de perto era diferente. Era pesado, real. O que fizeram com você? Murmurou, apertando a placa entre os dedos. O cavalo levantou a cabeça levemente, como se tentasse responder. Lucas guardou a placa no bolso e respirou fundo. Tinha acabado de se envolver num problema que não fazia ideia da dimensão. Mas, estranhamente, não sentia medo. Sentia propósito. Pela primeira vez desde a morte da mãe, ele sentia algo despertar. Algo quente, algo forte, algo que latejava no peito. A noite chegou. A lua iluminava o cercadinho, enquanto Lucas ficava sentado na cadeira velha do galpão, observando o cavalo dormir. O silêncio do campo era diferente. Não era vazio, era acolhedor. Era o tipo de silêncio que abraça. Enquanto observava, Lucas percebeu um movimento. O cavalo estava inquieto, respirava rápido demais. O corpo se retesava como se revivesse algo terrível em sonho. Os olhos piscavam em espasmos, como se tentassem fugir de alguma lembrança sombria. Lucas levantou imediatamente e se aproximou devagar. Ei, calma, calma, murmurou, pondo a mão na lateral do pescoço. O cavalo abriu os olhos devagar, respirando com dificuldade, mas relaxou no instante em que sentiu o toque. A respiração voltou ao ritmo normal. Era como se a presença de Lucas afastasse algum fantasma invisível que vivia dentro do animal. Foi nesse momento, naquele instante silencioso, frágil, íntimo, que o cavalo encostou a cabeça contra o peito de Lucas. Devagar, como quem pede algo sem saber dizer. E Lucas entendeu. O cavalo estava procurando um porto seguro. Lucas sentiu o corpo estremecer. Fazia anos que ninguém encostava nele daquela forma. Anos que ninguém buscava sua presença como abrigo. Ele colocou o braço em volta do pescoço do animal e respirou fundo. Aquele gesto simples quebrou algumas das defesas que ele mesmo ergueu ao longo da vida. E percebeu que, de alguma forma, aquele cavalo carregava marcas parecidas com as dele. Não no corpo, mas na alma. Acho que... Lucas engoliu seco. Acho que você e eu somos meio parecidos, né? O cavalo soltou um resfolego curto, quase como se estivesse concordando. Nos dias seguintes, enquanto Lucas cuidava do animal, algo começou a mudar no ambiente ao redor. As galinhas, que sempre fugiam de movimentos bruscos, passaram a ficar mais perto. Os cães dos vizinhos, que apareciam de vez em quando, começaram a visitar com frequência. Era como se o sítio estivesse ganhando vida novamente. Aos poucos, mas consistentemente. E por algum motivo inexplicável, o cavalo parecia atrair tudo que ainda era puro. Animais chegavam perto dele com naturalidade. Crianças de casas próximas o observavam pela cerca. Até o vento parecia soprar diferente, mas havia outra coisa mudando também. Algo que Lucas não percebia conscientemente, mas era evidente no jeito como ele falava, no jeito como caminhava, no brilho novo que surgiu em seus olhos. Ele estava renascendo. Porém, quanto mais o cavalo recuperava força, mais um medo crescia no peito de Lucas. Medo de que alguém viesse procurá-lo.
Medo de que aquela marca no couro e aquela placa no pescoço não fossem apenas objetos perdidos, mas sinais claros de que aquele cavalo pertencia a alguém, alguém perigoso. E numa tarde chuvosa, esse medo se confirmou. Lucas estava limpando o cercado quando ouviu o som de um motor ao longe. Um carro preto, grande, com vidros escuros, subia devagar a estradinha estreita que levava ao sítio. O motor roncava como se carregasse arrogância. Lucas gelou. O cavalo levantou a cabeça imediatamente, alertando. E por um instante, os olhos dele voltaram a refletir medo. Medo antigo, medo conhecido. O carro parou diante do portão. 2 homens desceram, ambos usando jaquetas de couro, ambos sérios demais. O primeiro abriu um sorriso frio. Boa tarde, amigo. Estamos procurando uma coisa que pertence a nós. Lucas sentiu o coração acelerar. Aquele era o momento em que tudo começaria a mudar. Para sempre. A chuva caía fina, persistente, transformando a terra em lama grossa que grudava nos sapatos. O cheiro de terra molhada preenchia o ar, misturado a um silêncio estranho, pesado. Lucas ficou parado diante do portão, sem saber como reagir. O cavalo, atrás dele, respirava de forma irregular, inquieto como se cada gota de chuva fosse um eco de um passado traumático. Os 2 homens avançaram devagar, como predadores calculando cada passo. O mais alto, com barba rala e olhos escuros demais, caminhou na frente. O outro, mais baixo e robusto, carregava algo no bolso que parecia ser a ponta de um cabo metálico. Talvez um bastão, talvez algo pior. Estamos procurando um cavalo, parceiro, disse o mais alto, limpando o rosto molhado com a mão esquerda. Grande, preto, com uma marca no pescoço queimada à força. Viu algo assim? Lucas sentiu o peito apertar, mas tentou manter a postura. Não, respondeu, seco, quase automático. O homem alto arqueou uma sobrancelha. Tem certeza? O cavalo, como se entendesse a gravidade do momento, recuou um passo para a sombra do galpão. Lucas sabia que, se o animal se mostrasse, estaria acabado. O estado em que ele havia chegado, as feridas, a marca, a placa de venda, era prova suficiente de que algo muito mais sujo estava por trás daquilo. O homem baixinho deu um passo à frente e forçou a voz num tom que lembrava ordem. A gente não está perguntando por perguntar, garoto. Esse cavalo vale muito dinheiro, mais do que você pode imaginar. O jeito como ele pronunciou dinheiro fez o sangue de Lucas gelar. Aquilo não era amor por animais, não era preocupação. Era comércio, tráfico, o tipo de coisa que Lucas sempre soube que existia, mas nunca imaginou que entraria na vida dele daquela forma. O homem alto olhou para o cercado ao fundo, como se pudesse enxergar através da chuva. Estranho, disse ele, estreitando os olhos. Me falaram que alguém viu marcas de casco frescas nessa direção. E tem gente que jura que ouviu barulho de cavalo vindo daqui. Lucas engoliu seco. Aqui só tem galinha, disse, tentando soar casual. E elas não têm cascos. O baixinho soltou um riso curto, irônico. Engraçadinho. O homem alto deu mais um passo. Agora estava perto o suficiente para Lucas sentir o cheiro da jaqueta molhada dele. Cheiro de couro velho e cigarro barato. Vou perguntar só mais uma vez, disse o homem, pausado. Você viu ou não viu o cavalo? O tempo pareceu parar. A chuva ficou mais forte, batendo no telhado como pequenas explosões. O cavalo, na sombra, soltou um suspiro pesado, quase inaudível, mas não passou despercebido. O homem baixinho virou rapidamente a cabeça. O que foi isso? Lucas respirou fundo, sentindo o corpo inteiro tremer. Em segundos, a situação poderia virar um caos. E ele sabia. Aqueles homens não hesitariam em levar o cavalo à força. Talvez até machucar Lucas se tentasse impedir. Antes que os 2 avançassem, Lucas falou. Foi o vento, disse firme. Tem umas tábuas soltas no galpão. Batem quando chove forte. Virou de costas, como quem volta ao trabalho. Se não se importarem, tenho coisa para fazer. A audácia surpreendeu os homens. O mais alto estreitou os olhos. O baixinho caminhou até a varanda e analisou o chão de terra. Os rastros do cavalo já estavam quase apagados pela chuva. Quase, mas não totalmente. Uma marca de casco ainda estava nítida o suficiente para um olhar atento. O baixinho se agachou. Lucas prendeu a respiração. O homem passou o dedo pela marca e olhou para trás. Isso aqui, começou, não parece casco de porco, nem de vaca. Parece. O cavalo,
Como se entendesse que tudo estava prestes a desmoronar, bateu levemente uma das patas contra o chão dentro do galpão. Um som seco, pequeno, mas audível. O homem alto sorriu. Um sorriso frio, vazio, perigoso. Ele está aqui. Lucas sentiu o mundo desabar. Tudo dentro dele queria entrar na frente, proteger o cavalo, gritar. Mas ele sabia que qualquer reação brusca seria interpretada como confissão. O homem alto passou por Lucas e entrou no cercado como se fosse dono do lugar. Não adianta mentir, garoto. Vamos levar o que é nosso. Quando ele deu mais um passo em direção ao galpão, algo aconteceu. O cavalo avançou meio passo para fora da sombra. Seu corpo ainda estava magro, fraco, mas naquele instante ele parecia enorme. As narinas infladas, o peito tensionado. Os olhos, antes cansados, agora estavam cheios de algo que misturava medo e coragem. Um instinto feroz de sobrevivência. O homem baixinho recuou um passo, assustado. Ei, esse bicho não parece tão dócil quanto falaram, murmurou. O homem alto sorriu como se achasse graça. Ele sabe quem manda. E ergueu a mão para pegar algo no cinto. Uma corda grossa com um nó de contenção. O cavalo estremeceu. Reconheceu a corda. E deu um passo para trás, respirando rápido. O trauma era visível. Foi aí que Lucas explodiu. Para! Ele gritou, avançando e empurrando o homem alto pelo peito. Ele não vai com vocês. O baixinho sacou imediatamente um bastão de metal. O que você pensa que está fazendo, moleque? Lucas ficou na frente do cavalo, braços abertos, peito erguido, o coração disparado numa mistura de medo e determinação. Ele não é de vocês. Vocês só machucaram ele. Vocês deixaram ele para morrer. Eu vi as feridas. Eu vi como ele estava preso. O homem alto ergueu a mão irritado. Você não sabe com quem está mexendo. Lucas deu um passo à frente. Sei, sim. Estou mexendo com covardes que batem em animais porque têm medo de bater em alguém que devolva. O baixinho avançou, mas parou quando o cavalo bufou forte, levantando levemente à frente como se estivesse prestes a reagir. Os homens estavam prontos para atacar. Lucas estava pronto para defender. E por um segundo tudo ficou em silêncio. Um silêncio cheio de eletricidade. Um silêncio que anunciava que algo enorme estava prestes a acontecer. Então, uma voz soou atrás de todos. Uma voz firme, clara, autoritária. Ninguém toca nesse animal. Ninguém. Todos se viraram. Na entrada do sítio, com uma capa de chuva preta e uma pasta impermeável na mão, estava uma mulher que Lucas nunca tinha visto antes. A postura dela era de alguém que não aceitava desafio. Os olhos eram analíticos, como se avaliassem cada detalhe. A expressão impenetrável. Quem é você? Perguntou o homem alto. Ela levantou um crachá. Delegada da Unidade de Crimes Rurais e Ambientais. Recebemos denúncia sobre o sumiço de um cavalo registrado num esquema de tráfico e rastreamos até aqui. Os homens ficaram brancos. A delegada continuou. E antes que pensem em fugir, ela apontou para trás, onde 2 carros da polícia surgiam na curva da estrada. Tem uma equipe inteira acompanhando. O baixinho gaguejou. A senhora não tem prova de nada. Ela abriu a pasta e puxou fotos. Fotos da marca, fotos da placa de venda, fotos de outros cavalos com o mesmo símbolo, mortos. Tenho provas suficientes para prender vocês agora mesmo, disse ela. E diga-se de passagem, agradeça ao rapaz por ter mantido o animal vivo até chegarmos. Os homens foram algemados ali mesmo, xingando, ameaçando, dizendo que tinham um patrão grande, mas não adiantou. O nome do cavalo foi citado no relatório da delegada. Ébano. Esse era o nome dele. O cavalo ergueu a cabeça ao ouvir aquele nome, como se reconhecesse. Lucas respirou fundo. Ele tinha vencido. Mas, ao mesmo tempo, uma nova pergunta surgiu. O que aconteceria com Ébano agora? A delegada se aproximou dele. Precisamos levá-lo para uma clínica da polícia ambiental. Ele está fraco. Pode ser perigoso deixá-lo aqui. Lucas sentiu o coração apertar. Perder Ébano? Assim, tão rápido? Depois de tudo que passaram, depois de tudo que havia mudado dentro dele, ele colocou a mão no pescoço do cavalo. Ébano inclinou a cabeça, encostando nela como se dissesse, não vai. A delegada observou a cena com atenção. Algo no olhar dela mudou, como se percebesse que aquele vínculo não era comum. Ela respirou fundo. Talvez, disse baixinho, talvez haja outra opção.
e o que ela revelaria em seguida mudaria tudo de novo. Tudo. A delegada ficou alguns segundos em silêncio, observando Lucas e Ébano como se estivesse diante de algo raro. Não um caso policial, mas um fenômeno humano. Uma ligação tão profunda que não precisava de explicação. Bastava existir. Ela respirou fundo antes de continuar. Olha, tecnicamente, disse, escolhendo cada palavra com cuidado. O protocolo exige que o animal seja encaminhado para tratamento imediato. Ele precisa de cuidados. Mas também existe outra alternativa, tutela provisória. Lucas franziu o senho. Isso significa... A delegada cruzou os braços. Significa que alguém, considerado capaz, responsável e emocionalmente apto, pode ficar responsável por ele durante o tratamento. Obviamente, sob análise e acompanhamento da polícia ambiental. Lucas piscou, confuso. E eu? Você, respondeu ela. É a única razão pela qual esse cavalo ainda está vivo. Ele confia em você. E, sinceramente, eu não sou cega. Sei reconhecer quando um animal escolhe seu humano. Lucas olhou para Ébano. Ébano olhou para ele. Não era preciso dizer nada. Eu aceito, disse Lucas com a voz embargada. A delegada abriu um pequeno sorriso, discreto, mas verdadeiro. E assim, pela primeira vez em anos, Lucas sentiu que estava recebendo uma chance real, uma chance de recomeçar. As próximas semanas foram intensas. Ébano foi levado a uma clínica rural, mas Lucas tinha permissão para acompanhá-lo durante todo o processo. No início, o cavalo precisava ser segurado para exames, não porque fosse agressivo, mas porque tremia de medo ao ver qualquer objeto metálico. O histórico de traumas era evidente, mas, sempre que Lucas estava ao lado dele, tudo mudava. A respiração diminuía, a tensão desaparecia, a confiança voltava. Era como se, para Ébano, o mundo inteiro fosse dividido em duas partes, uma onde ele estava sozinho e outra onde Lucas estava perto. Com o tempo, os veterinários ficaram impressionados. Nunca tinham visto um animal tão traumatizado responder tão rapidamente a tratamento. E sabiam exatamente por quê. Vínculo. Um vínculo puro, profundo, inexplicável. Do tipo que faz dois seres completamente diferentes se tornarem parte um do outro. Enquanto isso, a polícia avançava na investigação. Descobriram que Ébano não era apenas um cavalo qualquer. Ele era parte de um grupo ilegal de animais vendidos para competições clandestinas, rinhas de apostas e abusos que nem todos os relatórios tinham coragem de descrever. A marca no pescoço indicava que ele havia sido classificado como imprestável depois de machucado, e cavalos assim eram descartados, abandonados, deixados para morrer. Mas Ébano não morreu, porque encontrou Lucas, e Lucas encontrou Ébano. Foi numa tarde ensolarada, cerca de um mês depois, que o veterinário-chefe se aproximou de Lucas com um sorriso otimista. Ele está recuperando o músculo mais rápido do que esperávamos. Se continuar assim, logo poderá ser levado de volta ao seu sítio. Lucas congelou. De volta? Comigo? Claro. Você não acha que ele já te escolheu? Respondeu o veterinário. Aliás, é até perigoso separá-los agora. Ele desenvolveu dependência emocional positiva. E isso não é ruim. É ligação. Ligação rara. Quando Lucas voltou ao cercado e Ébano o viu, o cavalo ergueu a cabeça, soltou um pequeno relincho rouco e caminhou até ele com as orelhas abaixadas de forma relaxada, encostando o focinho na mão do rapaz. Como se dissesse, eu sabia que você viria. Eu sabia que você não me deixaria. Lucas passou a mão pelo pescoço forte, sentindo a pele quente sob o pelo limpo, agora brilhando ao sol. Vamos para casa, amigo, ele sussurrou. Para nossa casa. E assim foi. Os dias seguintes no sítio foram completamente diferentes dos anteriores. O lugar parecia ganhar cor, vida, movimento. A horta que Lucas havia abandonado foi replantada. O galpão recebeu reparos. O cercado foi ampliado. E pela primeira vez, desde que a mãe partira, Lucas acordava com vontade de levantar da cama. Não por ele, por Ébano, porque aquele cavalo havia devolvido algo que Lucas pensava ter perdido para sempre. Propósito. Alguns vizinhos começaram a aparecer para ajudar, curiosos sobre o cavalo preto gigante que quase morreu, mas agora parece um rei. Crianças vinham todos os dias para ver Ébano.
Algumas tinham medo no começo, mas logo riam quando ele cheirava suas mãos com curiosidade. Era como se Ébano entendesse quando deveria ser delicado, e era sempre delicado com crianças. Era delicado até demais, como se carregasse culpa por tudo o que viveu, como se soubesse que a brutalidade que sofreu não podia ser despejada em ninguém inocente. A delegada voltou algumas vezes para checar o progresso. Sempre que chegava, Ébano ficava um pouco tenso, talvez por associar uniformes à dor, mas relaxava logo quando Lucas aparecia ao lado dele. Impressionante, ela dizia. Ele virou outro animal. E era verdade. O corpo de Ébano, antes magro, agora ganhava força. O pelo ficava mais escuro e reluzente. A postura se tornava imponente, não por agressividade, mas por orgulho. Orgulho de ser livre. Orgulho de ter encontrado alguém que o via como mais que um número queimado na pele. Porém, conforme o corpo de Ébano melhorava, um medo novo começou a surgir em Lucas. Medo de que a polícia decidisse levá-lo para algum centro permanente. Medo de perder aquilo que salvou não apenas Ébano, mas ele mesmo. Mas esse medo seria resolvido num dia que começara como qualquer outro. Lucas estava limpando o estábulo quando ouviu o carro da delegada se aproximar. Ele saiu para recebê-la, com o coração apertado. "Preciso falar com você", ela disse, séria. Lucas engoliu seco. "É sobre o Ébano?", perguntou, a voz falhando. Ela abriu a pasta, tirou alguns papéis e entregou a ele. Lucas demorou alguns segundos para entender o que estava lendo. Depois levantou o olhar, totalmente sem ar. "Isso é..." A delegada sorriu. "Sim, é oficial." O juiz autorizou. "Esse cavalo não é mais prova, nem item apreendido, nem propriedade de ninguém. Agora ele é seu, legalmente seu." Lucas sentiu um nó na garganta. Olhou para Ébano, que estava a alguns metros pastando tranquilo, e chamou. "Vem cá, parceiro." Ébano ergueu a cabeça, caminhou até ele e parou ao seu lado, encostando a testa no peito de Lucas como se estivesse dizendo: "Eu estou aqui." "Ele..." Lucas disse, com lágrimas escorrendo. "Ele salvou minha vida também." A delegada assentiu. Animais não aparecem por acaso. Às vezes Deus manda o amor de 4 patas ou de 4 cascos para lembrar a gente de quem realmente somos. Lucas sorriu, um sorriso que ele não dava havia anos. O tempo passou, e o que aconteceu a seguir se espalhou muito além do vale, da cidade ou da região. Crianças começaram a visitar o sítio como forma de terapia emocional. Pessoas com depressão eram recomendadas por psicólogos a visitar o cavalo que venceu o tráfico e encontrou um humano que precisava ser salvo também. A história viralizou. Fotos, vídeos, reportagens. O vínculo entre Lucas e Ébano inspirou milhares de pessoas. Alguns chamavam Ébano de o cavalo que voltou da morte. Outros chamavam Lucas de o homem que acreditou no impossível. Mas para eles, eram apenas 2 sobreviventes. 2 seres quebrados que se encontraram no momento exato e se reconectaram com a vida juntos. Numa tarde tranquila, meses depois, Lucas montou em Ébano pela primeira vez. Nada de cela, nada de pressão, apenas confiança, apenas liberdade, apenas 2 corações batendo no mesmo ritmo. Ébano caminhou pelo campo como se dominasse o mundo. Lucas riu pela primeira vez desde a infância. O vento batia no rosto dele como um abraço antigo. E o cavalo relinchou, forte, vibrante, vivo. A vida tinha um jeito estranho de costurar milagres. Alguns dias antes da mãe morrer, ela disse a Lucas: "Um dia, filho, o mundo vai te devolver o amor que você entrega." Demorou, machucou, quase o destruiu, mas devolveu. E devolveu em forma de um cavalo gigantesco, ferido, traumatizado, que encontrou em Lucas o que nunca teve antes. Um lar, um amigo, um irmão, uma segunda chance. E Lucas encontrou em Ébano exatamente a mesma coisa. Não foi apenas um resgate, foi um renascimento dos 2. E desde então, em todas as manhãs do vale, quando o sol toca o campo, Ébano corre com liberdade plena, e Lucas corre ao lado dele, rindo, vivendo, existindo de verdade. 2 vidas salvas, 2 corações reconstruídos, uma história que provou que, às vezes, os maiores milagres do mundo chegam com 4 cascos.